Salve Maria Santíssima. Quero dar início a essa live de hoje, tocando o carisma, invocando a Santíssima Trindade no nosso meio. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo venha nos dar entendimento daquilo que Deus quer falar ao teu coração, aquilo que Deus quer falar ao meu coração. O tema hoje é coragem, filho, Deus te chama a crescer. E a palavra que eu quero pegar para transmitir, para a palavra que saiu agora na nossa adoração, na nossa oração, que está em Baruque 4, versículo 27, diz assim, coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Vou repetir, coragem, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. São três coisas que eu vou pegar aqui: a coragem, a oração e a ferida causada por Deus. Então vamos lá, coragem, porém, meus filhos. Só necessita coragem aquele que está passando por algum tipo de luta ou que está passando por algum tipo de medo ou situação onde ele tem que se enfrentar. E a maior dificuldade do homem não é enfrentar, muitas vezes lá fora, a situação, as pessoas, os críticos, mas a luta maior é enfrentar a si mesmo. Quando o homem começa a dar passo de enfrentamento de si mesmo, ele está começando a se tornar homem. Um dia perguntaram para um padre, o que a igreja espera dos jovens? Aí esse padre respondeu o seguinte: a igreja espera que os jovens se tornem adultos. O que não esperar de um jovem? Que ele se torne adulto. A juventude ela vai passar. O problema é o seguinte, que nós estamos vivendo numa sociedade hoje que os adultos, pela idade, 30, 40, 50 anos, estão regredindo, estão virando criança. As atitudes de muitos homens, de muitas mulheres, aonde você não vê ali a maturidade de forma nenhuma. Por isso que Deus diz, coragem, porém, meus filhos. E eu quero pegar nessa... Porque quando Deus se dirige dessa forma, coragem, meus filhos, Ele está falando para aquele que aceitou Ele. Para aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que aceitou Deus como Senhor da sua vida. Deus não chama o pagão de filho. Deus não chama aquele que não tem uma comunhão com Ele, que o desagrada, de filho. Ele chama de rebelde, Ele chama de injusto, Ele chama de qualquer outra coisa, menos de filho. Eclesiástico vai meditar uma palavra que é muito conhecida até dentro da renovação carismática. Eclesiástico 2, se eu não me engano, diz assim: meu filho, sentares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a aprovação. Vê se eu acho essa passagem aqui rapidinho, que é uma passagem muito profunda. Começa assim: meu filho, sentares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a salvação. Eclesiástico 2, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Olha como que ele começa essa passagem: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Baruque 4 que eu peguei: meu filho, tem coragem. Só pode ter coragem aquele que já entrou para o serviço de Deus. Mas servir a Deus não é simplesmente você ter um cargo na igreja, não. Tem muita gente que tem crachá, que tem cargo e não é filho de Deus. Não tem nem noção o que é ser filho de Deus. João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus, servir a Deus tem uma consequência trágica na vida da pessoa. Uma consequência gritante. Muitas vezes eu sirvo a Deus, eu tenho um crachá, eu tenho um cargo, eu tenho um movimento, uma paróquia, uma comunidade que eu frequento, mas eu não sei o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus, para a palavra de Deus, é isso: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Prepara a tua alma para a aprovação. Tem um santo chamado São Pedro, mártir, que ele estava reclamando porque ele estava encarcerado e ele ia perder a vida, ele ia derramar o sangue por Jesus Cristo. Ele estava insatisfeito com alguma situação que ele estava passando no cárcere. Jesus deu uma resposta para ele, em meio às lamúrias dele. Jesus disse assim: Pedro, e eu
Que mal fiz para estar pregado nesta cruz, sofrendo e morrendo pelos homens? Pedro, e eu, que mal fiz para estar pregado nesta cruz, sofrendo e morrendo pelos homens? Muitas vezes, meu irmão, a gente perde a graça do sofrimento porque a gente não sabe sofrer bem. São Vicente de Paula falava o seguinte: ele chamava a doença de presente. Quando recebeis uma doença ou uma enfermidade, Deus está te presenteando com algo, porque Deus quer te salvar. O problema é o seguinte, que a gente passa por momentos difíceis, tribulações e lutas, e a gente não sabe extrair, tirar daquilo a graça necessária em que Deus está nos presenteando. E a gente começa a murmurar, a reclamar. Santa Teresa d'Ávila também fala um negócio, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz o seguinte: Santa Teresa escreveu: quem procura a perfeição deve evitar. Fizeram-me isso sem razão. Se queres carregar a cruz, mas somente aquela que se apoia na razão, a santidade não é para ti. O que Santa Teresa está dizendo? Meu irmão, se você constantemente fala isso, ó, fizeram-me isso sem razão. Quando as pessoas fazem, te acusam de alguma coisa e sem razão, você está tendo motivo justo para sofrer por Deus, no silêncio. Se a pessoa tem razão naquilo que ela está falando, você tem que abaixar a cabeça mesmo e ficar quieto. Agora, se Deus está permitindo que você sofra alguma calúnia, alguma coisa, simplesmente silencia. Santo Afonso Maria de Ligório fala assim, ó, toda santidade, toda perfeição consiste em amar a Deus. Ele diz assim, ó, quando uma pessoa começa a se entregar para valer para Deus, Deus vai permitir que essa pessoa seja perseguida e desprezada. Olha isso, quando uma pessoa vem para valer para Deus, Deus vai permitir, Deus quer que essa pessoa seja desprezada e perseguida. Deus divide a dor dele com essa pessoa. E quando essa pessoa começa a gritar, ela não entende o mistério do sofrimento, o mistério da prova, da tribulação, ela grita e sai fora. Mas ali é o momento principal, Deus te chamou para isso, como Jesus Cristo dizia, essa é a minha hora. João 13, essa é a minha hora. Olha como Jesus chamava o momento que ele, a paixão dele, essa é a minha hora, Deus me chamou para isso. O ser humano não sabe sofrer. O ser humano vê muitas vezes no sofrimento uma maldição, meu irmão. Não é uma maldição. Quantas pessoas cresceram no momento da prova? Quantas pessoas vieram para Deus no momento da dificuldade? Quantas pessoas se elevaram, cresceram em santidade? Porque o santo só pode ser santo se ele passa pela via do sofrimento em silêncio e louvando a Deus por aquilo que ele está vivendo. Vou dar dois exemplos. Um é São Felipe Neri. São Felipe Neri foi hospedado por um casal que pegava no pé dele, que perseguia ele. E ele ficou 30 anos naquele local. Apesar disso, ele não queria mudar-se e passar para uma nova casa que ele mesmo tinha fundado. Ele não queria mudar por medo de perder a graça daquele casal que enchia o saco dele. Olha a cabeça desses homens. Tem outro homem chamado São João da Cruz, que diz o seguinte, o testemunho dele. São João da Cruz, precisando mudar de ares por causa de uma doença, não quis aceitar uma casa cômoda, onde havia um superior que gostava muito dele. Escolheu, porém, uma casa pobre, dirigida por um superior que não lhe tinha simpatia e que o perseguia e o maltratou durante muito tempo e de várias maneiras. Quem assistiu o filme de Santa Teresinha e quem conhece um pouco da história de Santa Teresinha vai perceber e vai lembrar disso que eu vou falar, que Santa Teresinha tinha uma irmã no convento dela que enchia o saco dela, que tirava dela aquilo que ela... que tentava tirar dela aquilo que ela tinha de pior. Mas ela falou para si mesma, essa irmã é via de salvação para mim, eu vou amar ela como eu amo Jesus Cristo. Eu vou olhar para essa irmã e tudo aquilo que ela vem de mal para me fazer, eu vou transformar em bem. Romanos 12, 21, triunfa do mal pelo bem. Talvez uma das passagens mais difíceis da Bíblia de ser vivida. Triunfa do mal pelo bem. E aí, toda vez que aquela irmã dela do convento vinha para fazer algo mal para ela,
Ela aceitava, acolhia aquilo. O que eu quero dizer para você é que para crescer, para se tornar um homem e uma mulher madura, a gente tem que aprender a silenciar. Por que nós estamos numa semana de... Nesse final de semana nós vamos ter retiro para casais. No sábado começa às 8 horas, no domingo às 8 da manhã, acaba às 2 da tarde. A maioria dos casais, meu irmão, não sabe conversar. Quando um começa a falar, o outro começa a gritar. Quando o outro começa a falar, o outro começa a gritar. E aquilo que era para se tornar um diálogo começa a virar uma brigaria. Por isso que os matrimônios estão tudo destruídos. Por isso que os casamentos estão tudo destruídos. Por isso que os filhos estão tudo destruídos. Porque não se encontra hoje maturidade. Tudo aquilo que tem que crescer dói. Por exemplo, quando a pessoa sai da via da pré-adolescência para a adolescência, para o jovem, começa a esticar, começa a crescer o corpo, começa a doer. Muitos têm que ir no médico, o joelho dói, as articulações dói, o dente, para tirar o dente, para crescer outro dente dói. O ser humano também, para sair da via da adolescência, e eu não estou falando somente da idade, mas adolescência interior. Há 4 vias, vai dizer o padre José Kennedy, para a pessoa chegar na maturidade. A primeira é a adolescência, onde há muitas perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Ele vai dizer que 99% da nossa sociedade ainda está nessa primeira. A segunda é o descobrimento, a terceira é a quarta é o enriquecimento, eu acho que a terceira é primeira adolescência, segundo conhecimento. A segunda a descoberta, a terceira o conhecimento e a quarta o enriquecimento, onde a pessoa não muda mais, ela só enriquece aquilo que ela já aprimorou. Agora, uma sociedade que os nossos adolescentes, os nossos jovens parecem criança. Os nossos adultos não sabem. O marido, por exemplo, ele precisa de uma situação onde ele precisa ser o homem, ele joga pro lado da mãe. O homem não sabe ser homem. O papel do homem, como homem, é tomar as decisões. Agora a nossa juventude é tudo frouxa, não toma decisão, tem medo de dar passo. Tem medo de dar passo para Deus, tem medo de dar passo, de se lançar. Às vezes até em busca de algo humano, financeiro, o cara tem coragem. Mas a hora que vem para Deus vira um bundão. O cara é um briguento dentro da escola, arruma confusão com todo mundo, aí vem para Deus, se torna um covarde. Não assume o evangelho, não assume o chamado de Deus, sempre joga para os outros. Ah, eu não faço isso porque fulano não faz. Cresce, meu irmão, assume, chama a responsabilidade, dá passos, arrisca. Sai do comodismo, bate no peito. Opa, eu fiz isso porque eu fiz isso, ninguém me mandou. Eu tomei essa decisão porque Deus me pediu. Coragem, meu filho. Coragem, vai dizer a palavra. Coragem. Sai de si mesmo. Quantos pais e quantas mães os filhos têm mandado? Que geração podre que é a nossa. Que geração medíocre que é a nossa. Vem uma frase do Olavo aqui para mim, questionando o brasileiro, dizendo que o brasileiro é muito sentimental e verdadeiramente o nosso ser aqui, a nossa nação é muito sentimental, age demais pelo sentimento. O Papa João Paulo, quando visitou o Brasil, ele disse: o povo brasileiro é cristão pelo sentimento, mas não assume a fé na convicção. O Olavo fala o seguinte, que o brasileiro, ele tomar uma decisão de ir para um país, ele tem que... Nossa, ele não consegue tomar uma decisão. Ah, mas minha mulher, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? O cara não consegue resolver, o cara consegue administrar uma empresa, mas não consegue administrar a sua vida. Não consegue dizer sim, não, resolver um problema familiar. Isso cabe ao homem. Pegar os filhos, pegar a esposa, ou não, vamos sentar aqui, vamos resolver. Vamos sentar aqui, vamos resolver. A mulher, a menina hoje, a mulher que vem para Deus, que chega toda machucada, toda ferida. O quanto está em ausência mulheres. E ser mulher não é ser feminista. Ser mulher é ser feminina. A busca pela riqueza, pela beleza que Deus tem para a mulher em ser mulher, não em ser homem. As mulheres hoje querem parecer com homem. Isso não é ter maturidade de mulher. As meninas, as mulheres todas frágeis, todas sensíveis. Opa, a mulher pode ser sensível,
sim, a sensibilidade de uma mulher, mas naquilo que necessita dela, uma coragem. Porque como que a mulher vai dar vida pela sua cria, pelo seu filho? A mulher tem que ser corajosa, tem que ser uma mulher de fibra, acordar de madrugada, para ir lá fazer a criança, para dar uma atenção para a criança, matar o seu eu, o amor próprio. Quantas pessoas, e aí generalizando, não conseguem matar o seu eu? Acontece uma situaçãozinha difícil, onde ela tem que enfrentar pessoas e foge. É mais fácil eu fugir do que eu encarar, do que eu chamar a pessoa para conversa, do que eu chamar a pessoa para resolver a situação. A nossa geração é a geração fujona, que foge, que corre, que fica bicudo, que fica bicuda, que perde a amizade fácil, que desiste fácil, que abandona fácil. E como nós vamos escutar a palavra de Deus dizendo isso? Baruque 4, versículo 27. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu, lembrar-se-á de vós. E quando Deus te ferir, e quando Deus nos ferir, como que Deus nos fere? Deus nos fere com a humilhação. Deus nos fere quando Ele começa a tocar no nosso amor próprio, quando Ele começa a tocar na nossa espinha, no nosso câncer, na nossa fragilidade, começa a espremer para tirar o cadinho melhor. Eu vejo situações de pessoas que eu acompanho, de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, nas missões, nos apostolados, de pessoas que deixam de ir em retiros, que deixam de rezar, que deixam de se posicionar de alguma forma porque foi criticado. Meu irmão, e quando Deus te chamar para dar vida para Ele, se uma crítica ainda tem te abalado, se um questionamento ainda tem feito com que você perca a tua fé, você saia da igreja, você saia de um grupo, você saia de uma comunidade. Eu quero dizer para você, você não entendeu nada ainda o que é ser cristão. Olha o que a palavra vai dizer. Pois aquele que vos feriu, lembrar-se-á de vós. Aquele que vos feriu, Deus fere. Olhe para a vida dos santos e vejam as ferimentas na alma deles, na carne deles. A ferimenta. Eu tô com uma frase de São Bernardo que eu vi não é nem o Glórias de Maria, Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, que impactou a minha alma. Eu tô com isso latejando na minha cabeça. Ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta: quando, pois, alguma vez Deus morreu condenado na cruz, quando, pois, Deus condenado morreu na cruz do lado de dois criminosos, com tamanha vergonha para sua grandeza? Quando? Quando aconteceu isso? Um Deus tão grande morreu na cruz condenado, junto com dois criminosos? Quando? Quem fizeste isso? Depois ele pergunta. E ele mesmo responde: o amor esqueceu da sua dignidade. O amor esqueceu da sua dignidade. O amor de Deus por ti, meu filho, é tão grande que ele esqueceu da dignidade dele, de Deus, e permitiu ser condenado na cruz, no meio de dois criminosos. O amor esqueceu. Quem fez isso? O amor fez isso. O amor esqueceu da sua dignidade. E aí aquilo que é pedido para nós, de sofrimento, de enfrentamento, aí eu paro de orar, não consigo mais rezar. Eu não consigo mais rezar. Meu irmão, toma vergonha na tua cara, não consegue rezar. Olha para a cruz, medita a cruz de Cristo, a teologia dos pobres. Olha para a cruz e vê ali se você não vai conseguir rezar mais. Você vai olhar para Ele. Orai a Deus é a segunda coisa que eu estou meditando. Orai a Deus. Eu não consigo rezar, eu estou passando por aridez, eu estou passando por... Como que às vezes eu estou por deserto? Nós nem sabemos o que é deserto. Nós nem sabemos o que é aridez espiritual. Estou passando por um deserto. Olha para a cruz. Olha para a cruz de Cristo, como São Francisco gritava. São Francisco, só de ouvir, meu irmão, o balido de um carneiro, só dele lembrar do Cordeiro, do Jesus sofredor, ele derramava lágrimas de soluçar.
Isso é o amor. São Francisco de Sales vai dizer, ou amar ou morrer. São Francisco de Sales também vai dizer que ele queria abraçar Cristo crucificado. Ele queria estar ali junto com Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório fala o seguinte: aumenta a tua coroa para que eu coloque a minha cabeça junto com a tua. Aumenta a tua coroa para que eu coloque a minha cabeça junto com a tua, Jesus. Orai a Deus. Olhe para a cruz de Cristo e ore sem cessar. Às vezes a gente confunde oração com barulho, com clamor. Oração, existem várias formas de orar, meu irmão. Às vezes orar vai ser só meditar. Às vezes orar vai ser só estar na presença de Cristo no sacrário, numa capela, numa igreja, só comungar. Orar é ir ao encontro de Deus. Ir ao encontro de Deus, se colocar na presença de Deus. Seja em silêncio, seja em palavras. Orai a Deus. Orai a Deus. Orai incessantemente. Orar incessantemente. Você quer ver como que o demônio derruba, destrói uma pessoa? A primeira coisa é tocar na vida de oração da pessoa. Tocou na tua vida de oração, é questão de tempo, você está na lona. Quem tem vida de oração não perece, meu irmão. Quem tem vida de oração não desiste do caminho. Quem tem vida de oração, não sentir a Deus, não um sentimentalismo barato, mas ter algo na prática. Algo na prática. Não, todo dia eu faço isso. Faça chuva, faça sol. Todo dia eu rezo o terço. Todo dia eu rezo o terço e leio a palavra. Todo dia eu vou na missa. Algo concreto no teu dia. Eu não estou falando de escutar o Padre Reginaldo. Eu não estou falando de rezar o terço da misericórdia com a canção nova. Eu estou falando de quando quiseres orar, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus. É através do terço que você fala com Deus? Amém. É a tua oração, é a tua prática espiritual. É através da leitura da palavra, onde você entra no mistério da palavra, onde você se coloca na presença de Deus. Mas o que você tem? Orai a Deus é a segunda ordem de Baruque 4, versículo 27. Orai a Deus. Ponto de exclamação. Aí ele muda. Pois aquele que vos feriu... Primeira coisa, coragem. Olha que lindo isso. A primeira coisa, coragem. A pessoa precisa ter coragem para ter um encontro com Deus. A pessoa precisa ter coragem para ir para um retiro. Precisa ter coragem para ir para uma missa. Nesse tempo nosso ainda, muito mais. Muito mais. Dom Bosco fala uma frase perfeita para encaixar isso daqui, ó. No campo de batalha, todos os soldados parecem iguais. Desculpa. No campo de concentração, todos os soldados parecem iguais, semelhantes. Mas é no campo de batalha que se distingue os corajosos dos covardes. Aonde é o teu campo de batalha? Aonde é o teu campo de batalha? Aonde você precisa ser corajoso? Aonde é? É no matrimônio? É dentro de casa? É na criação dos teus filhos? É no teu serviço? Você precisa enrijecer o teu rosto, como diz a tua palavra. Enrijecer é fechar a cara e ir para cima, enfrentar. Se enfrentar. Ser maduro. Dizer para o teu sentimento não, é a razão que manda. Dizer para a birra, para a criança que grita de você, não, chega, basta-te de fazer eu quebrar a cara. Basta-te. Enrijeça o rosto, porque agora é necessário ter coragem. É necessário a coragem para enfrentar. Chega de covardia. Chega de covardia. Segunda coisa, depois que a pessoa sai desse estágio, que dá o passo, que dá um pulo na fé, que tem uma experiência com Deus, vida de oração. Começar a rezar, orar a Deus, formar, alimentar, buscar alimento, sair do leitinho, começar a se alimentar de alimento sólido, desejar crescer. Desejar crescer. A pessoa até vem para Deus, até deseja crescer, mas a hora que Deus dá condição para ela crescer, ela não faz nada. Meu irmão, quando Deus te der condição, suga, extrai, tira.
daquilo que Deus está te dando. Quando Deus me dá uma oportunidade de crescer, meu irmão, eu quero sugar, eu quero te perguntar, eu quero chegar naquela pessoa, eu quero chegar naquele livro, eu quero chegar naquela pregação e tirar o que Deus quer falar comigo, anotar, escrever. Eu quero extrair. A pessoa quer crescer, mas na hora que ela tem a oportunidade, ela fica no comodismo, ela escuta uma pregação, ela vai para o encontro. O que Deus falou com você? Eu não sei. O que Deus falou com você? Cada situação da tua vida, seja ela dentro de casa, seja ela, o que Deus está falando contigo nesse momento? O que Deus quer falar ao meu coração? Você não aprende a extrair o melhor do teu dia, o melhor de Deus. E aí Deus não fala comigo. Deus não fala comigo, Deus está falando. Você que não aprendeu a ouvir. O apóstolo Paulo vai fazer uma queixa, ele vai falar assim, ó, eu não pude me dirigir àquela comunidade como uma pessoa madura, porque eles não estavam preparados para receber alimento sólido. Quantas vezes Deus tem que te dar... Você está na chupeta, você está no leitinho ainda. Quando Deus tira um pouquinho a chupeta, você começa a gritar, meu irmão. Quando Deus tira um pouquinho a mamadeira, você começa a gritar. Como que você vai se tornar um homem ou uma mulher de Deus maduro e madura? O solteiro quer casar, mas ainda é um bebê que não sabe resolver nada dentro de casa. O homem não sabe tomar decisão, a mulher ainda é melindrosa. Como que Deus vai colocar um namorado ou uma namorada? Porque o professor Felipe aqui não vai dizer uma frase muito bonita. O homem está preparado para o namoro quando ele olha para o casamento. O homem e a mulher estão preparados para o namoro quando ele olha para o casamento. Entrar para o namoro só para brincar. Por isso que esses casamentos estão destruídos. Por isso que é uma vergonha olhar para a nossa geração. Geração do divórcio, geração da destruição, geração dos remédios, geração da depressão, geração dos psiquiatras. Agora eu quero dar o grito do Papa Bento XVI: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do nada dele. A igreja procura de todos os modos fazer com que o homem não toque na sua destruição. A igreja usa de todas as formas para evitar com que o homem não destrua com o magistério, com a tradição. Mas que é? A questão é o seguinte, o jovem, nós seres humanos, nós casados, nós pais, nós encontramos algumas dificuldades na nossa vida e nós não procuramos saber o que a igreja tem para nos oferecer para lidar com aquilo. O que a igreja fala? E a igreja nos presenteia com cada material, teologia do corpo, humanas vitae, em relação a afetividade, emoção, criação dos filhos, cada livro, cada escrito, como educar seus filhos, a correção dos filhos do Monsenhor Álvaro Negromonte, um padre que escreveu tantos livros em relação à criação dos filhos. Mas isso é distinto, a pessoa busca tanta coisa na internet, mas aquilo que precisa buscar, que ela está vivendo, não busca. Como que vai crescer desse jeito? Por isso que o tema dessa live é coragem, meu filho. Deus te convida a crescer, mas crescer necessita de um esforço. Crescer necessita de um esforço humano. Eu tenho que fazer a minha parte para que Deus faça a dele. Deus leva a sério quem leva ele a sério. A pessoa não tem sede de crescer. E eu não estou falando simplesmente crescer financeiramente, não, longe disso, é crescer aqui, ó. Quantas pessoas ricas que são imaturas. Aqui o homem ser homem, a mulher ser homem, chegar à estatura de Cristo. Deus abençoe. Se você gostou dessa live, compartilha, marca quem precisa ouvir aí. Que Nossa Senhora nos ajude a crescer como homens e como mulheres, e que São José, o castíssimo esposo, o glorioso São José, homem dos homens, varão dos varãos, São José, roga pela nossa geração. É um apelo que nós fazemos. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima.